Cumprimentando a todos na paz do Senhor Jesus. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Você que assiste pelo Facebook, você que assiste pelo YouTube, no canal Entendimento da Bíblia. Hoje nós daremos início a mais um pouco de ensino da Palavra de Deus, tá bom? Vamos estar tirando um período de oração neste momento. Agradecer a Deus, né, por esta oportunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, estamos mais uma vez aqui, reunidos, Pai, para adorar ao Senhor, primeiramente, para dizer que o Senhor é Deus, Deus vivo, invisível, mas real. Nós estamos aqui, Senhor, por amor a Ti, pela gratidão, Senhor, meu Deus, porque reconhecemos, Pai, que sem o Senhor não somos nada, que sem o Senhor não podemos nada. Mas em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores. E é por isso, Senhor, meu Deus, que eu Te louvo, eu Te agradeço, juntamente, Senhor, meu Deus, com os meus irmãos que aqui já estão. Porque, Senhor, Pai, nós sabemos que nós dependemos do Senhor nesta terra. Nós precisamos do Senhor, meu Deus, dia após dia. Sem o Senhor, Pai, não conseguimos vencer, Pai, as dificuldades, as angústias deste mundo. A Tua palavra nos diz, Senhor, que este mundo jaz do maligno. Este mundo, Senhor, está em trevas. E nós, Pai, somos a luz deste mundo. Nós somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra. Porque o Senhor nos resgatou, Senhor, nos lavou, nos perdoou. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui, uma vez mais, Senhor. Porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos aprender mais com o Senhor. Nós precisamos, Senhor, nos achegarmos mais próximos do Senhor. E nós só vamos conseguir isso, Senhor. Nós só vamos conseguir se achegar mais próximos do Senhor quando nós buscamos o Senhor em oração. Quando nós perseveramos, Senhor, em meio às lutas, mas nós perseveramos em conhecer o Senhor. Nós vamos perseverar, Senhor, na oração. Nós vamos perseverar na Tua palavra, que nos edifica, que nos renova, que nos exorta, que nos ensina. Pois a Tua palavra, Senhor, nos corrige. A Tua palavra, Senhor, nos ensina. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui. Porque nós precisamos, Pai, aprender. Nós precisamos, Senhor, nos achegarmos mais próximos do Senhor. E se não for a Tua palavra, que é o escudo, Senhor, para nós nesta terra, pois a Tua palavra nos alimenta. A Tua palavra, Senhor, meu Deus, Pai, sacia a nossa alma. Porque, Senhor, no mundo, nós saciamos a nossa carne, o nosso corpo, com o alimento físico, com o alimento, Senhor, meu Deus, Pai, com o que nós compramos, com o que nós achamos, Pai, que podemos alimentar. Nós compramos no supermercado, nós pegamos, Senhor, meu Deus, ali o que nós achamos que é necessário para o nosso corpo. Mas a Tua palavra, Senhor, nós não compramos, nós não achamos, Pai, em qualquer lugar. Nós não achamos, Pai, ela ali, Senhor, meu Deus, de qualquer jeito. Nós precisamos, Senhor, buscar a Tua palavra. Neste tempo, nós precisamos sentar, ouvir a Tua palavra. Nós precisamos, Senhor, meditar na Tua poderosa palavra, Senhor, meu Deus, Pai, que orienta, que modifica, que corrige, Senhor, meu Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Eu quero pedir também, Senhor, ao Senhor, às famílias, Pai, deste bairro, aos casais, às crianças, aos jovens, Pai, que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, despertar, que o Senhor possa guardar, Senhor, meu Deus, Pai, estas vidas que estão afastadas do Senhor. Muitas, Senhor, nem conhecem ao Senhor. Muitas, Pai, ainda não ouviram falar do Senhor Jesus, o Consolador, aquele que perdoa, aquele que renova, aquele que restaura e que dá a vida eterna. Aleluia, Senhor. Que essas vidas possam ser alcançadas também. Vidas que estão cansadas, sobrecarregadas. Talvez, Senhor, muitas vidas desenganadas pela medicina. Quantas vidas, Senhor, estão no leito de hospital,
desenganada, talvez receberam, Senhor, no dia de hoje, um decreto, talvez receberam, Senhor, horas de vida, dias de vida, mas, Senhor, para o Senhor nada é impossível. O Senhor pode curar, meu Deus, qualquer enfermidade, se o Senhor quiser. O Senhor pode curar a alma que talvez está angustiada, depressiva, entristecida, talvez está acorrentada, Senhor, pelos medicamentos, pela depressão, pela angústia, pelo ódio, pela tristeza. Mas o Senhor pode libertar, o Senhor pode dar vida novamente, Senhor, a esta vida. Pois o Senhor é o dono da vida, Jesus. Restaura, Senhor, estas vidas, Pai. As vidas que estão talvez em uma cadeia, que estão presos, talvez, Senhor, esquecidos pelo ente querido, abandonado. Mas o Senhor pode alcançar estas vidas, Pai. O Senhor pode libertar elas, Pai. O Senhor pode restaurar, o Senhor pode fazer tudo novo. Quantos estão esquecidos, Senhor, pelas suas famílias de sangue? Mas o Senhor é aquele que não se esquece. O Senhor é aquele que alcança o mais vil pecador. A Tua palavra diz, Pai, que basta clamar o Teu santo nome. Basta invocar o Senhor, Pai. Pois o Senhor não são como muitos que dizem que para se chegar ao Senhor é necessário ter dinheiro, é necessário ter fama, é necessário, Senhor meu Deus, tantas coisas. Pelo contrário, para se chegar ao Senhor é necessário ter um coração humilde, um coração contrito, um coração, Pai, que quer se redimir aos Teus pés. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui, Pai. É por isso que nós estamos aqui, porque nós reconhecemos, Senhor, que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos do Senhor, Pai, neste mundo, para conseguir, Pai, resistir às pelejas, às dificuldades. Quantas coisas, Pai, têm se levantado para tentar destruir o Teu povo, para tentar, Senhor, fazer com que nós voltamos para trás, em desistir deste caminho estreito, deste caminho apertado, mas que leva, Senhor, meu Deus, à salvação eterna. Por isso, Senhor, nos ajuda a perseverar, nos ajuda, Senhor, a resistir, a não entregar, Senhor, meu Deus, Pai, as vontades do inimigo, as vontades da carne, mas a perseverar no Senhor. E eu peço, Senhor, meu Deus, Pai, por aqueles que estão, Pai, assistindo este culto, ou que vão assistir, meu Deus, este culto, que o Senhor possa alcançar estas vidas, que essas vidas também, Pai, venham ter um encontro com o Senhor, venham se arrepender dos seus pecados, venham buscar ao Senhor com todo o coração, porque o Senhor não está interessado naquilo que elas têm, o Senhor não está interessado, Pai, nos seus bens materiais, o Senhor não está interessado, Senhor, em trocar, Pai, as suas bênçãos pelo dinheiro, mas o Senhor está interessado em salvar estas vidas, em libertar, em conduzi-las ao céu, à vida eterna. Toca, Senhor, nesses corações endurecidos, corações que não conseguem mais olhar para o Senhor, esses corações que um dia, Senhor, serviram o Senhor, mas hoje estão, Senhor, afastados. Hoje, meu Deus, estão, Pai, olhando para outro lugar, porque talvez, Senhor, olharam para o homem e se decepcionaram. Acreditaram, Senhor, meu Deus, Pai, nas promessas do homem, pois as promessas humanas falham, mas o Senhor não falha. Aleluia, o Senhor não nos decepciona. Que essas pessoas possam voltar a olhar para o Senhor e buscar a salvação dia após dia, Senhor. Eu quero pedir também, Senhor, pela vida do Aldemir, pela salvação dele, alcance esta vida, liberta ele, Senhor, das drogas, da bebida, liberta, Senhor, o Dalton, meu Deus, o Rudy, a sua esposa, o Fabiano, o Brian, o Charles, a Patrícia, a Álvaro, o Micael, o seu filho, a Neide, o Fábio, a Nelma, a irmã Giselda, oh Senhor meu Deus, a irmã Lúcia, os seus filhos, o seu esposo, a Zildo, o Mário, o João Vitor, a Paula, entre tantos outros, Senhor, que necessitam, Pai.
que necessitam, Senhor, meu Deus, da Tua presença, que necessitam, Senhor, do Teu consolo. Oh, Espírito Santo de Deus, nos toca, nos renova nesta noite. Que o Teu Espírito Santo venha nos consolar, Senhor. Nós estamos orando ao Senhor, o Deus vivo, ao único, invisível, mais real que está aqui neste lugar, porque a Tua palavra nos diz que onde estivesse 2 ou mais reunidos em Teu nome, Jesus, ali o Senhor está ali. E nós cremos que o Senhor está aqui. Nós cremos, Senhor, meu Deus, que o Senhor está aqui, ouvindo a nossa oração, recebendo o nosso clamor. Oh, Senhor, e é por isso que nós estamos perseverando em oração, porque ninguém, Senhor, recebe bênçãos, ninguém chega aos Teus pés se não orar, se não se humilhar, se não clamar ao Senhor. Oh, Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, convictos, Senhor, de que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está ouvindo a nossa oração, o nosso clamor, o nosso gemido, a nossa intercessão pela nossa família, pela nossa casa, pelos negócios, Senhor, pelas nossas rendas, oh meu Deus, pelo nosso casamento, pelos filhos, que o Senhor possa quebrar, Senhor, meu Deus, Pai, toda a corrente do mal, que o Senhor possa libertar aquele que precisa de libertação, aquele que precisa de cura, Senhor, aquele que precisa de um milagre, de uma porta aberta, e é só o Senhor que tem, Pai, o milagre, é só o Senhor que faz. E se o Senhor quiser nos abençoar no dia de hoje, Senhor, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos abençoa, Pai. Bendito seja o Teu santo nome. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Acampa os Teus anjos neste lugar, que todo o levante do inimigo caia por terra, Senhor. Não nos deixa distraídos, Senhor, no ensinamento da Tua palavra, que nós viemos estar com os ouvidos atentos, Pai, a ouvir a Tua palavra e a aprender e a praticar a Tua palavra, Senhor. Seja conosco, fala conosco, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos pela Tua fidelidade, porque o Senhor é fiel em todo o tempo. Ainda, Senhor, que nós não sejamos fiel, mas o Senhor é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar a Deus, irmãos, nessa noite. Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Estamos mais uma vez reunidos, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele deu a sua vida para nos resgatar, nos salvar. E nós estamos aqui para alimentar a nossa alma, né? Para que Ele alimente a nossa alma, fale conosco, nos corrige, nos exorte, nos ensina. Aleluia. Vamos louvar o 210 da harpa. 210. Fala, fala, Senhor, nesta hora, e ansioso Te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito Teu nome eterno, que Tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo Tuas palavras de vida e vigor,
seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. 151. Oh, Pai da glória, aleluia. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com
Leonardo. Hoje nós estamos num número reduzido, né, irmãos, de pessoas, mas o que importa é que Deus está aqui, né? Nós estamos aqui para ouvir Ele, e eu creio que Deus ele vai falar conosco, porque Deus ele se manifesta, né, onde existe 2 ou mais reunidos em teu nome, e nós estamos aqui, né, para ouvir Deus falar conosco. Então vamos estar orando para que Deus venha usar, né, o presbítero Leonardo, para que Deus possa usar ele através da palavra de Deus, né, irmãos? Porque quando é falado de si mesmo, né, do homem, da mulher, pouco se aproveita. Mas quando é a palavra de Deus, né, a palavra de Deus ela vai de encontro com as nossas vidas. E se Deus quiser nos corrigir, né, nos ensinar, nos edificar, a palavra de Deus é poderosa para todas essas coisas. Então vamos orar para que Deus fale conosco. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor meu Deus, o teu servo, que ele venha diminuir e o Senhor crescer, Pai. Fala com ele, Senhor meu Deus, fala através da tua palavra, que os nossos corações, Pai, os nossos ouvidos, venham estar atentos a ouvir a tua palavra, a aprender, Senhor, da tua palavra. Que os nossos ouvidos, Senhor meu Deus, venham estar atentos, para que nós venhamos temer a tua palavra e praticar, Senhor meu Deus, a tua palavra. Nós queremos ouvir e aprender do Senhor, porque o Senhor é o bom pastor, e o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas, e é por isso que nós estamos aqui. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por esta oportunidade, Senhor. Talvez seja a nossa última oportunidade de ouvir a tua palavra, que nós viemos, Pai, amar a palavra do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Deus possa abençoar a vida da esposa, da mulher. Obrigado pela vinda também, irmã Ciselda está aqui conosco, né? Culto de ensino da palavra de Deus hoje, né? E hoje nós vamos aprender um pouco da palavra do Senhor. Pode passar, por favor, uma lição para nós estamos na lição de número 4. Aí pedi para minha esposa passar um exemplar. A irmã Ciselda está acompanhando, né? A lição de número 4, irmãos, ela vai falar para nós sobre os ataques constantes contra a família, né? E nós falamos um pouco já, né, nas 3 primeiras lições sobre a família, o papel dos pais, dos filhos. Aprendemos um pouco também sobre responsabilidades no lar, na casa, no lar, enfim, de cada um, né? Desde pais, desde filhos. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que são os ataques que a família recebe, né? Você que está aí na live, né, no Facebook, você pode comentar, fazer o seu comentário, se pedir para minha esposa qualquer coisa, se eu tiver alguma pergunta lá, para a gente responder, às vezes, algum questionamento aqui, porque é uma escola, né? É um ensino bíblico, então nós temos que aprender através da palavra de Deus aquilo que fala acerca da família, né? Então, na Bíblia Sagrada nós vamos procurar discorrer. Então aqui está o texto áureo da lição, né? Que está registrado em 1 João, capítulo de número 2, e o versículo de número 16, que nos diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Vou repetir, né? 1 João capítulo 2, o versículo 16. Quem tem a Bíblia também, não tem a lição, né, pode acompanhar, que diz assim este versículo: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Louvado seja Deus. A verdade da lição, né, ela fala assim: devemos preservar os nossos lares para impedir que não seja desqualificado o que foi criado por Deus.
Então Deus ele tem uma qualidade para nós, né, como família. Temos que saber preservar isso que Deus nos colocou no nosso lar, para que a gente não se desqualifique, não nos menospreze, nós como sendo imagens e semelhanças do Senhor Deus. O objetivo da lição é mostrar os perigos dos meios de comunicação. Segundo, ressaltar os constantes ataques que a família vem sofrendo. E o terceiro, expor aos prejuízos causados pela democratização e vulgarização do casamento. Então, tem coisas que Deus estabeleceu no casamento, irmãos, que não pode ser mudado, que é necessário que a gente venha atentar para essas coisas que Deus colocou na Bíblia, e que muitas vezes o inimigo ele quer distorcer para que a família ela faça de maneira errada, e aí acaba pecando contra Deus e descumprindo um dos mandamentos que Deus colocou em relação à família. Pode ser não, o lar, na verdade, ele não vai continuar caminhando na bênção de Deus, nas promessas do Senhor. Isso nós vamos falar também. O texto de referência na Bíblia está em 1 Coríntios, o capítulo de número 6, aí tem os versículos 19 e 20, aí pula lá para o 23, e depois vai para 2 Coríntios, capítulo 13, o versículo 5. Eu vou ler aqui o 1 Coríntios 6 e 19, e aí quem tem a lição, se quiser ir continuando falar um dos versículos, pode falar. O primeiro que fala assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se alguém quiser ler, pode ler. Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O próximo, se alguém quiser ler. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Também o último aqui fala assim, 2 Coríntios 13, 5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Amém? Então este é o texto bíblico, né, que a gente vai analisar através do comentário aqui da revista, e vamos entender aquilo que está sendo descrito aqui nos tópicos da lição, né? A introdução nos diz assim, os desafios da família cristã frente aos ataques constantes e diretos ao casamento e a família trazem uma ruptura dos valores e quebra de princípios que precisam ser enxergados com muito cuidado. Então vamos entender o que são esses ataques, tá? Nós vamos entender o que esses ataques fazem na família. O tópico 1 vai falar aqui sobre meios de comunicação e redes sociais. Muitos aí sabem o que é rede social, inclusive aqui nós estamos tendo uma ao vivo, que é o Facebook, é uma das redes sociais que existem. Existem outras, várias, diversas redes sociais, só que algumas vezes são usadas para benefício, só que outras vezes, infelizmente, não é para benefício. Temos que saber colocar na balança, né, na verdade, esse modo de usar essa rede social. Então, os meios de comunicação diz assim, a tecnologia entrou nos lares, trazendo lucros e prejuízos incalculáveis. Consequentemente, a sociedade moderna mudou o conceito de família e desqualifica os valores da instituição criada por Deus. Hoje a internet, a informação, ela traz
através da informação, melhor dizendo, a internet ela traz muita coisa que talvez não provém de Deus. Outras até tudo bem, a gente vai ver que é edificante para nós, né? Mas muitas vezes a internet ela vai trazer algo que não vai trazer edificação, algo de moral, algo bíblico, vamos dizer assim, algo que edifica como família. E a pessoa às vezes não sabendo, não tendo conhecimento, pega um conceito trazido da internet, distorcido, e às vezes está errado. Muitas vezes não está condizente com a palavra de Deus. Por exemplo, aqui ó, o tópico 1.1, a televisão. Alguém pode ler para nós, por favor, esse tópico 1.1? Aqui embaixo, televisão. Isso, televisão. A televisão tem afastado os membros da família e não se alimentam mais juntos à mesa. As novelas fazem apologia e ensinam infidelidade conjugal, bigamia, monogamia, o sexo antes do casamento e a fim da virginidade e o homossexualismo. A licenciosidade, leviandade e irresponsabilidade têm trazido decadência moral para a família. Muitos programas indecentes de pessoas inescrupulosas têm tirado a atenção dos crentes, que faltam cursos para ficar em frente da televisão. As mensagens subliminares que são apresentadas por meio de palavras, objetos, desenhos animados, filmes, jogos, músicas, gestos e figuras, como se fossem ingênuas e inofensivas, têm sido trabalhadas na mente das pessoas, naquilo que são os seus alvos, influenciando inclusive nas atitudes dos filhos. Até aí, tá. Amém. Obrigado, Gisele. Então aqui nós vemos esse primeiro tópico sobre a televisão. Obrigado, minha esposa. Professor. E a televisão, ela traz conteúdos que não são bons. Ah, mas são todos os conteúdos na televisão que não são bons? Não. Existem alguns conteúdos na televisão que talvez trazem edificação, sim, que ajudam nós a aprendermos sobre Deus, aprendemos algo sobre questão de educação, mas muitas vezes a televisão ela vai distorcer, por exemplo, novelas. Temos que tomar muito cuidado com as novelas. Uma coisa que a gente observa em muitas novelas, nós não podemos falar programas, etc., porque é uma questão de ética e também porque é uma questão de que existem pessoas que podem falar, a gente está apontando alguma coisa errada para A ou para B. Não, mas a gente já viu, né? Novelas que muitas vezes começa uma pessoa casada, um exemplo, marido e mulher, começa no início da novela, mas no final não permanece a mesma casa, a mesma família, tudo, né, distorcido. Às vezes não permanece a mesma esposa e o mesmo esposo, existe ali um desentendimento familiar, e talvez a pessoa acreditando que aquilo pode ser algo que acontece na vida, ela pode ser que leve ao pé da letra aquilo lá que talvez não vai trazer edificação. Ela acredita que aquilo que está sendo falado ali, está sendo vivido, é o que deve ser feito na família, mas não é. Muitas vezes a novela, quantas novelas não são apresentadas ao inimigo? Vocês sabiam disso? Muitas novelas elas são apresentadas, oferecidas ao inimigo, aos demônios. Algumas pessoas não sabem. Até se você procurar nas redes sociais, você vai procurar. Eu não vou falar o nome da emissora, porque não convém às vezes falar, mas muitas vezes trazem novelas que vão corromper o coração humano. E são oferecidas aos demônios, ao diabo, ao Satanás mesmo. Infelizmente são oferecidas. E
muitas vezes essa pessoa, ela fica tão interdita com alguns programas, não só a novela agora, mas alguns programas de televisão, que corrompem o seu coração. E aí o que acontece? Aquela informação vai enchendo a mente daquela pessoa que assiste, e aí ela começa a se tornar uma pessoa corrompida. Por quê? Porque ela começa a tomar atitudes, de tanta informação que ela recebe na sua mente, ela começa a tomar atitudes de acordo com aquilo que ela está recebendo de informação na mente dela. Aquilo vai alimentando a mente, né? E por isso nós temos que tomar cuidado. Eu lembro de um irmão que ele falava que a televisão ela está no controle da nossa mão, né? O controle está aqui para apertar o botão e desligá-lo. Se eu não quero assistir, eu vou desligar, eu vou mudar de canal. Agora, se eu quero, acredito que é interessante para mim ou para a família, será que Deus, faça essa pergunta para nós mesmos, né? Será que Deus está se agradando daquilo que eu estou assistindo, que eu estou vendo? Será que aquilo tem sido bênção para o meu lar, para a minha família? Né? Isso nós temos que colocar essa interrogação para nós, entendermos aquilo que a gente tem que assistir. Então a televisão ela afasta muitas vezes. E outra coisa, irmãos, não somente afasta pelo fato do conteúdo inapropriado, muitas vezes, um conteúdo que às vezes não serve para uma criança, para um adolescente, e às vezes é um conteúdo que não serve também para um marido e mulher, que muitas vezes vai trazer uma discórdia entre o marido e mulher. Por exemplo, lá de repente a esposa olha, ah lá, tá vendo? Esposo, o que falou lá na novela, o que falou naquele programa, tem que ser assim, mas às vezes aquilo que ela está falando está errado. De igual forma também o esposo, né? O esposo chega lá, coloca lá num jogo de futebol, né? Fica um tempo inteiro e não dá uma oportunidade para conversar com a sua esposa. Então nós estamos falando para a mulher e para o homem também, da mesma forma. Fica horas e horas. O filho está com um problema. Muitas vezes o filho está com um problema na escola, o filho está com um problema. Começou às vezes um relacionamento, um menino adolescente, uma moça que está querendo um relacionamento, ela precisa de um diálogo, ou com a sua mãe, o menino quer um diálogo com o seu pai, um exemplo, e aí fica o tempo inteiro na televisão ou nas redes sociais. Aqui também já vamos falar das redes sociais. Fica o tempo todo nas redes sociais e não tem um tempo para conversar com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, e fica lá sem diálogo, sem conversa. Então essa tecnologia, nesse ponto, ela vai falhar para a gente. Nós não vamos ter conversa entre marido e mulher, entre pai e filho, filho e pai, mãe e filho, mãe e filha, enfim, filho e mãe, até avós às vezes. Nós temos que tomar muito cuidado. O celular aqui, por exemplo, é uma tecnologia muito boa. A gente faz ligação, né? A gente vê mensagens, a gente usa muito o celular, mas nem sempre isso vai nos beneficiar. Por exemplo, agora é o momento de nós oferecermos um culto a Deus, um culto de ensino da palavra, e muitas vezes a pessoa ela fica aqui no celular o tempo inteiro. Ela está prejudicando a vida dela. Ela não tem um tempo, pode ser com Deus. Ela às vezes deixa o estudo dela, por exemplo, o adolescente deixa o estudo para ficar no celular, na rede social. E não é só o adolescente também não. Sabia que o adulto também está fazendo isso? Infelizmente, muitos adultos estão fazendo isso. Sabe o que o adulto faz? Eu tenho visto adultos que fazem muito cuidado. Você que ouve essa palavra, o adulto ele expressa nas redes sociais os seus momentos de tristeza da vida. Não faça isso. Não faça isso, porque você está dando arma para o diabo, para poder o inimigo querer te humilhar mais ainda. Não precisa expor a sua vida em uma rede social. Não faça isso. Você marido, você mulher, você também que não é casado, não é casada, pessoa adulta que eu estou falando agora, adolescente também, não faça isso. Não exponha a sua vida na rede social. As pessoas que, entre aspas, nessa rede social
está lá escrito como seu amigo, sua amiga, muitas vezes não está do seu lado. Pode até fazer um comentário lá, mas não está do seu lado. Porque na hora do aperto, na hora que às vezes vamos supor um leito de um hospital, quem que vai estar do seu lado? Vai ser verdadeiramente quem é a sua família. E às vezes nem alguns da família talvez não estará do lado, muitas vezes. São as pessoas mais próximas. A Bíblia fala que a mãe, mesmo que a mãe, ela pode esquecer do seu filho. Olha que mãe, quando é mãe, ela cuida do filho. Mas ainda que a mãe se esqueça do filho, o Senhor Deus fala que eu não me esquecerei de você. Então por isso que nós chegamos até Deus. Muitas vezes a família ela está corrompida, os laços familiares estão corrompidos, já tem um desentendimento, às vezes entre marido e mulher, entre pai e filhos, mas aí esse lar se torna uma coisa corrompida. O que nós temos que fazer? Nós temos que recorrer a Deus. E aí que a gente vai para a oração e pedir: Deus, volta e reestrutura a minha família, volta aqui meus filhos, eu tenho um diálogo com os meus filhos, que o filho orando, que eu tenho diálogo com meu pai, com minha mãe, que às vezes eu não estou tendo mais um bom conselho de um pai, de uma mãe, Então fica aquele lar assim vazio, sabe? Pode ser que o lar tenha muitas pessoas, tem pai, tem filho, tem avó, tem todo mundo, mas ninguém conversa mais, ninguém se entende mais. A rede social tem tomado conta do coração das pessoas. Infelizmente, muitas pessoas deixando de, não somente de adorar a Deus, que nós estamos aqui para adorar a Deus, mas conversar com a sua família. Porque a família é um bem muito importante. Muitas pessoas dão valor. Olha só o dia de amanhã, o dia de amanhã não pertence a nós. Pode ser que o ente querido vai partir. E que vai adiantar a pessoa lá para poder falar: olha, vai ficar remorso? Vai ficar um remorso sem conversar, sem dialogar, sem estar próximo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então a televisão, aqui está falando sobre a televisão, especificamente, ela vai fazer com que os casamentos, elas muitas vezes podem ser destruídos, dependendo daquilo que é o conteúdo que traz. Bigamia e poligamia. O que é a bigamia? Exemplo, uma mulher, ela está casada, só que ela é casada com mais de uma pessoa. Esse é um exemplo de bigamia. A Bíblia, ela não aceita esse tipo de relacionamento. Hoje pode ser até livre. Nós moramos num país que é laico. Cada um segue a sua religião. Ninguém discute religião, mas cada um quer seguir a sua. Algum quer seguir uma, outra quer seguir outra. Mas mesmo que é um estado laico, e nós que somos cristãos, e nós aprendemos a Bíblia, nós temos que pregar que essa bigamia, e também tem a poligamia, que é muitos relacionamentos, não pode. É antibíblico. Quando Deus formou o homem e mulher, Adão e Eva, desde o começo da fundação do mundo, é para ter o homem e a mulher um para com o outro. E não é para ter essa questão de muitas pessoas, muitos relacionamentos. Nós chamamos de relacionamentos extraconjugais. Não, Deus não permite isso. A Bíblia fala que o homem ele deve ser marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. Que caráter de homem que vai ser esse? Que caráter que ele vai transpassar para o seu filho, para a sua filha? Se ele tem uma outra esposa, ele tem uma amante, vamos dizer assim, ele não vai ter moral nenhuma para cobrar do seu filho, da sua filha, como que deve se comportar no relacionamento, e que caráter que essa mulher também vai ter para cobrar do seu filho ou da sua filha, se ela também tem uma bigamia, como está dizendo aqui, um relacionamento duplo ou triplo, não tem como cobrar. E aí o que acontece? A desestruturação da família. Uma coisa, tem um ditado popular que fala: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse ditado popular não serve para o crente, não serve para o cristão. Por quê? Muitas pessoas vão observar o comportamento de um pai e de uma mãe, por exemplo, um dos filhos, vão observar o comportamento de um pai e de uma mãe,
E esse comportamento desse pai e dessa mãe vai valer o quê? Muito mais o exemplo do que aquilo que é falado. Fala, filho, não faça isso. Filha, não faça isso. Mas se o pai e a mãe estiver fazendo aquilo que é errado, o que vai adiantar? Esse filho, essa filha, muitas vezes vai aprender da forma errada, igual o pai e a mãe está fazendo. Portanto, o pai e a mãe, não dê um mau exemplo para os seus filhos. Tá? Então, fica para nós essa aprendizado que a palavra de Deus nos traz, né? Então, a licenciosidade, né? Leviandade, irresponsabilidade tem trazido decadência moral para a família. Infelizmente, são programas que eles atraem. A televisão, ela chama esses programas como entretenimento, que é o entretenimento, aquilo que vai entreter a mente de uma tal forma que a pessoa esquece de todos os seus afazeres, ela deixa de lado tudo que ela faz. Aqui no final fala o seguinte, ó, por meio de palavras, objetos, desenhos animados, está falando aqui para criança, porque criança assiste desenho animado. Você pai e você mãe. Por mais que está escrito lá no programa, classificação que é para menor, verifique esse desenho para o seu filho, para saber se esse desenho não é um desenho que está corrompendo o coração dessa criança. Tem que tomar muito cuidado. Às vezes tem desenho que está trazendo uma mensagem subliminar. Uma mensagem subliminar de ódio para o filho e para a filha. De suicídio. Quantos que nós já vemos aí, alguns de redes sociais, que estava impulsionando, incentivando a um filho, uma filha a se suicidar, a cometer um ato de suicídio, ou um ato assim de bravura, que vai fazer com que essa criança ela mutilar o seu corpo, por exemplo. A rede social tem muito isso, muito cuidado. Esse celular aqui, ó, tem que tomar cuidado. Monitore pai e mãe, existem programas que fazem isso. Monitore os seus filhos, aquilo que eles estão vendo nas redes sociais. Porque tem que tomar muito cuidado. Às vezes esse filho, essa filha está conversando com alguém aqui no celular, na rede social, achando que é um amiguinho, mas não é. Às vezes é uma pessoa psicopata que está conversando, se fingindo de amiguinho, de amiguinha. Muito cuidado, pai e mãe, com isso. Essa é uma ferramenta muito forte, muito poderosa, para benefício, mas também, infelizmente, para a maldade. Vamos para o tópico 1.2, que fala sobre a internet. A internet e as redes sociais. Quem pode ler, por favor? Através também das redes sociais, a internet está viciando jovens e adolescentes e até as crianças. Muitos ficam por horas na frente do computador e celular, entre outros. São filhos que estão precisando de acompanhamento psicológico pelo vício que causa depressão e dependência. Os pais estão perdendo o controle sobre os filhos, porque muitos deles se isolam nos quartos e acessam programas não convenientes para menores de idade. É uma grande dor de cabeça para os pais, porque muitos não têm acesso à rede e não sabem nem como funciona. Amém. Olha só uma coisa interessante. Uma criança, ela tem muita facilidade de manusear a internet, a rede social. Às vezes, aliás, na maioria das vezes, né, o adulto tem um pouco mais de dificuldade, porque o adulto, ele teve uma outra geração, uma geração diferente. Ele teve mais contato com o serviço braçal, conversava mais com as pessoas, dialogava mais. E de uma certa forma, a pessoa adulta, ela tem dificuldade em acessar a internet, tem dificuldade. Agora, talvez um ou outro adulto tenha um pouco de facilidade, não são todos, às vezes, mas a grande maioria tem dificuldade. Só que uma criança e um adolescente, como é aquela fase da informação, né, uma fase que ela aprende muito rapidamente, ela pega muito facilmente o acesso à internet. Aí que mora o perigo. Por quê? Porque muitas vezes o pai e a mãe não conseguem ter controle desses acessos de internet. O que esse filho, essa filha, essa criança, esse adolescente está acessando. Tá?
E a internet, ela vai trazer, como nós falamos, benefício, mas também vai prejudicar muitas horas nessa internet. Aí agora nós já falamos tanto para criança, adolescente, para qualquer faixa etária, para adultos também, para pais e filhos, que ficam horas e horas e horas na internet. Isso está prejudicando a sua saúde. Você já percebeu que os adolescentes cada vez mais estão usando óculos hoje? Mais facilmente uma criança ou adolescente tem usado óculos hoje. A medicina, ela tem observado isso aí. E outra coisa, quando você conversa no celular aqui, você tem que abaixar o pescoço. E aí dá uma dor no pescoço aqui, e muito provavelmente as novas gerações, essa de agora, até um pouco anterior, e as futuras, vão ter problema nas suas colunas aqui, ó, inclusive da coluna cervical. Por quê? Porque tem que abaixar para ficar olhando o celular. Problema nas vistas, problemas nos olhos, problemas na coluna. E outro, problema emocional. Uma criança ou adolescente que só fica na internet, ela não sabe conversar com as outras pessoas, ela só sabe conversar pela internet, com uma pessoa na internet. Então, acompanhe seus filhos. Muito cuidado, especificamente mais os filhos. Agora, por quê? Porque o filho, nem sempre ele sabe aquilo que ele quer fazer. Por isso que ele precisa de orientação do pai e da mãe, para saber aquilo que ele deve fazer. Não é todo conteúdo que pode ser acessado, e também não deve ficar horas e horas e horas. Às vezes fica horas e horas e horas, não se alimenta direito, né? Pode reprovar lá na escola, não tem um relacionamento sadio com pessoas da mesma faixa etária, não tem um relacionamento com os próprios pais, né? Você leva, às vezes, o filho num lugar, o filho não conversa, ele nem cumprimenta as pessoas, ele fica o tempo todo lá mexendo na internet, mexendo, que é o celular de novo aqui, que tem internet também, o celular, fica o tempo todo, não cumprimenta. Cadê? Onde que está a questão da educação desse filho, que ele tem que chegar, cumprimentar a pessoa que é mais velha, cumprimentar as pessoas? E aí? Né? O filho pode fazer o que quer? Não. Tem que transmitir a educação para este filho, para esta filha. Então a internet muitas vezes ela vai prejudicar. São filhos que estão precisando de acompanhamento psicológico, está falando aqui, pelo vício que causa depressão e dependência. A internet está constatada, a medicina já observou isso. Muitas vezes ela causa dependência, causa depressão. Tá. Tópico 1.3 agora vai falar sobre o avanço tecnológico e a globalização. Alguém pode ler para nós o 1.3, por favor? O avanço tecnológico e globalização, por mais que tenhamos a sensação de avanço e progresso tecnológico que chegou aos nossos lares, vemos um veneno mortífero que aos poucos está tentando destruir a formação moral e ética dos nossos filhos, fazendo com que percam os valores cristãos. Quando não é bem utilizada, a tecnologia traz embutida a iniquidade, Mateus 24:12, todo cuidado é pouco, porque vem entrando sorrateiramente nos nossos lares. Amém. Então nós temos que tomar muito cuidado. Mateus 24:12. Se alguém achar aí, quiser ler para nós, por favor. Então, o avanço tecnológico e a globalização. Cada vez mais, nós estamos mais familiarizados com o computador. Hoje, quem vai trabalhar tem um computador, ou um notebook, um acesso lá facilitado, para facilitar o trabalho. É o avanço tecnológico. Só que o que acontece? Esse avanço tecnológico, esse, entre aspas, progresso, muitas vezes ele chega nos lares, só que ele tem um veneno mortífero. O que é esse veneno mortífero que você está falando aqui, né?
a formação moral e ética dos filhos está sendo corrompida. Qual que é a formação moral e ética que nós estamos trazendo para os nossos lares, né? Eu, por exemplo, tenho lido a Bíblia para o meu filho, para a minha filha. Eu tenho colocado a palavra de Deus em primeiro lugar. Isso tem sido ensinado, tem sido instruído para o meu filho, para a minha filha, para que vá bem no caminho. Os valores que estão sendo difundidos no lar são valores cristãos. Esse avanço tecnológico tem prejudicado. Qual é o conteúdo que esse filho está vendo, ele está acessando? Quando não é bem utilizada, a tecnologia traz o que? A iniquidade. Mateus 24, 12. Alguém pode ler, por favor? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. E está acontecendo, infelizmente. Por causa dessa tecnologia, as pessoas elas não se dialogam mais, elas estão cada vez menos humanas, menos amor, menos amor. As pessoas aparecem lá na rede social uma morte, as pessoas parecem que não dão a mínima mais. Não ligam mais, não têm um sentimento mais para com o próximo. Infelizmente isso tem feito que talvez um tipo de bloqueio na mente das pessoas, a ponto de elas não recorrer à ajuda ao próximo, mas recorrem a uma coisa. As pessoas preferem ficar filmando, por exemplo, alguém morrendo, do que ir lá estender a mão e ajudar ela a não morrer. Que vida que é essa que nós estamos vivendo, né? Tem pessoas que vão lá para tirar foto lá de cima da montanha, e aí já aconteceu de cair e morrer. Para poder tirar uma selfie, Uma selfie para poder falar, olha aqui onde que eu cheguei. E aí cai e morre. Que fundamento tem isso na vida para conseguir o que? Like, fala, Para conseguir like. Algumas moças, infelizmente, elas mostram o seu corpo na rede social, só para que as pessoas comentem. Mas isso aí é imoralidade, não é aceitável para com Deus. Uma moça, uma jovem, lá mostrando partes do corpo na rede social, para poder acreditar que ela é melhor do que as outras, porque as outras pessoas elogiam. Não faça isso. O nosso corpo, a palavra de Deus diz que é templo do Espírito Santo. Está aqui na lição, no começo da lição. Ele é templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Outra coisa, minha esposa estava até fazendo essa observação, acho que ontem ou no dia anterior, a respeito do nosso corpo. Quando a gente parte dessa vida, em poucos dias, essa matéria aqui, ela vai deteriorar. Essa matéria aqui que nós temos no nosso corpo, não vale de nada. Você sabe o que vale mesmo para nós? É a nossa alma. O que está dentro de nós é o que vale. Para Deus é a nossa alma. A alma, ela é eterna. Esse corpo, por mais que aos olhos humanos pode parecer lindo, maravilhoso, vai ficar lá na terra. Ninguém vai mais lembrar. Ninguém mais vai lembrar. Mas a alma, ela será lembrada. Por isso que nós temos que preservar a nossa alma. E agora, como que nós preservamos a nossa alma? É não também mostrando nossos corpos. Mostrando o nosso corpo. Para que eu tenho que mostrar o corpo? Para poder ser melhor, para poder ficar mais feliz. Você não vai ser mais feliz. Moça, rapaz, não vai ser mais feliz por isso. Não vai. Porque o corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, cuide do seu corpo. Todo cuidado é pouco, porque vem entrando sorrateiramente nos nossos lares a internet. Agora vamos para o tópico 2: evoluções, ocupações e amizades. As evoluções
são benéficas ou maléficas. Depende de como a usamos em nossas vidas, para que elas sejam bênção e não maldição. As evoluções precisam ser confrontadas com a palavra de Deus, pois não podemos abandonar os valores cristãos. O 2.1 agora fala sobre choque de gerações entre pais e filhos. Alguém pode ler para nós, por favor? O choque de gerações é uma realidade. O que não se praticava antigamente, hoje está passando a ser normal. Os pais precisam entender que os filhos não viveram a sua geração, mas também os filhos precisam entender que muitos pais não alcançarão os níveis que eles chegaram. Nesse caso, o equilíbrio é a saída. Só a compreensão de ambas as partes para se chegar a um acordo. O diálogo, a aproximação, o respeito, a amizade entre os pais e filhos diminuirão os prejuízos dessas evoluções. Amém. O tópico 2.1. Então, existe um certo controle, né, entre pai e filho aí. Na balança tem que ser colocado. Essas coisas, evolução pode ser para benefício, mas às vezes não, né? Como nós falamos acerca do pai e da mãe, o pai, o adulto, né, ele tem uma certa dificuldade, porque a geração dos adultos, né, você filho que ouve esse culto, né, esta palavra que está sendo dita aqui, né, respeite o seu pai e sua mãe, respeite o comportamento, porque é uma geração diferente da sua. É uma geração que transmitiu um valor moral, um tipo de valor, né, que você deve aprender e guardar no seu coração. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que honrar o pai e a mãe. O filho precisa honrar o pai e a mãe, e não desonrar o pai e a mãe. E às vezes esses avanços, essas gerações tecnológicas, vêm trazer o que? Um desrespeito, infelizmente, para os pais, né? A forma como muitos da modernidade das redes sociais vêm trazendo, né, para destratar os pais e as mães, fazer com que o pai e a mãe pode ser tratado de qualquer jeito. Não é isso, não é isso. Entenda que o pai e a mãe, ele é o responsável do lar, da casa, é o mantenedor da família, é o provedor. São os provedores dos filhos, do lar. É o que traz o pão para casa. Então, filho e filha, né, tenha temor do Senhor e tenha temor do seu pai e da sua mãe. Respeite o seu pai e a sua mãe. Tá? Então, um choque de gerações que existe. Os pais, eles precisam entender também, né, agora os pais, né, que os filhos, eles não vão viver a sua geração. Mas também os filhos precisam entender que muitos pais não alcançarão os níveis que eles chegaram. O que acontece? A tecnologia, ela traz informação. Talvez uma pessoa adulta não tenha a informação que tem hoje. Não teve essa informação. Hoje a informação é muito rapidamente passada na internet. Muitas coisas você colhe pela internet. O filho hoje, ele vai lá, digita na internet rapidinho, o conteúdo sai, aparece, ele esclarece a dúvida. Mas muitas vezes esse filho não tem experiência que esse pai e essa mãe teve. Então, por isso você, filho e filha, sempre converse com seu pai e sua mãe para você adquirir experiência. Porque se só ler, muitas vezes você fala, olha, eu leio, é desse jeito que faz. Aí vai fazer e faz errado. Por quê? Porque não conversou com o pai e com a mãe. Porque o pai e a mãe têm experiência, sabe muito bem passar aquilo para aquela situação. Então, neste caso, o equilíbrio é a saída. Aí é aquela questão da balança, né? Coloca na balança, equilibra, né? Nem faz muito, nem faz pouco. Só a compreensão de ambas as partes para chegar a um acordo. Esse não faz muito, não faz pouco é o seguinte: ou eu não vou querer usar a internet para humilhar aquilo que eu aprendo, para humilhar pai e mãe, e nem também o pai e a mãe não deixem
de dialogar, de conversar com o seu filho e orientá-lo para aquilo que deve fazer. Né? O diálogo e a aproximação e o respeito, a amizade entre os pais, que diminui os prejuízos dessas evoluções. Então tem que ter conversa. 2.2, individualismo e a falta de tempo para a família. Alguém pode ler, por favor? Com a correria dos grandes centros urbanos e o trânsito, as pessoas passam 2 ou mais horas dentro de um veículo particular ou transporte coletivo. Quando sobra um tempinho para a família, este tempo é preenchido com as academias, pescarias e encontros sociais, e a família vai ficando em segundo plano. A necessidade de estudar, se aperfeiçoar para a concorrência no mercado de trabalho também é outro agravante. Muitos pais só têm contato com os filhos nos finais de semana, o que é pouco para quem precisa de mais atenção, carinho e educação. Amém. Isso aqui eu tenho observado, esse tópico, individualismo, falta de tempo, infelizmente, mas eu acredito que é os pais que têm sofrido. Os pais, os avós, infelizmente têm sido esquecidos pelos filhos, pelos netos, é uma realidade, nós temos que falar. Infelizmente tem acontecido isso. Alguns filhos, eles não têm deixado um tempo disponível para conversar com seus pais. Até mesmo netos não têm deixado tempo disponível para conversar com seus avós e com seus avós. Cada vez essas pessoas mais velhas, eu tenho observado, infelizmente, têm sido esquecidas. Eu infelizmente tenho que falar aqui também que é a questão chamada igreja hoje. Até a igreja hoje, a chamada igreja, entre aspas, tem deixado de lado os mais velhos. Tem deixado de lado os mais velhos. Não tem dado a oportunidade de essa pessoa mais velha compartilhar a sua experiência de vida. É mais fácil você chamar um mais novo, tem mais vigor, tem mais força. Só que o que adianta chamar um mais novo, com mais força, com mais vigor, e não tem experiência nenhuma para passar? Principalmente experiências com Deus. Olha só, o que vale? O que vale mais? Força e vigor ou experiências com Deus? Né? Com certeza, na palavra de Deus, vai ser experiências com Deus, irmãos. Porque é o seguinte, antigamente os reis, se você observar na Bíblia, os reis da antiguidade, eles tinham seus conselheiros. E tinham os anciãos. Quem são os anciãos? São as pessoas mais velhinhas, de cabelo branquinho. Não despreze essas pessoas que são mais velhas, que elas têm experiência no passado. Elas têm muita coisa para nos passar. E daqui a pouco essa geração antiga, ela vai partir, e aí nós vamos ficar sem essa experiência para nossas vidas. Eles têm muita experiência para passar. Portanto, não menospreze as pessoas de mais idade. Então, esse chamado individualismo. Aí é uma das coisas aqui que traz, né? Pessoas ficam horas no transporte urbano. Hoje você vai para a escola, para o trabalho, você fica um tempo, muito tempo desse trânsito, vai e vem. Aí você chega, o que a pessoa faz? Ela chega ou no seu veículo particular, ou num ônibus coletivo, enfim, em algumas cidades tem metrô, e ela não tem um tempo para sua família. Quando ela chega, o que ela faz? Ela vai para a academia. Chega em casa, às vezes nem conversa com o pai e com a mãe direito, já vai lá, troca de roupa, coloca a roupa da academia, vai para a academia, vai para a pescaria, né? Às vezes os homens vão para pescar, encontros sociais. E a família? Os encontros sociais são os amigos. Eu vou sair com os meus amigos, as minhas amigas. E a família, gente? Onde ficou a família? Aí fica a avó e a avó, aquela mãe, aquele pai lá esquecido. Olha só muito bem, principalmente para os filhos agora. O que você está fazendo? E você está fazendo, filho e filha, na sua casa?
Porque quem vai estar do seu lado no momento mais difícil não são seus amiguinhos, não são suas amiguinhas. São pai, mãe, avô e avó, muitas vezes que estará do seu lado. Atente para isso. Vamos para o tópico 2.3 agora. Jugo desigual com os ímpios. Quem pode ler, por favor? As amizades do mundo não podem interferir no casamento e na família. 2 Coríntios 6,14. Quando aceitamos a Cristo, nosso ciclo de amizades precisa mudar. Muitas amizades conseguidas através das redes sociais têm sido uma dor de cabeça para os pais e um estrago para as famílias. Muitos jovens cristãos, ao namorar com descrentes, pensam que depois de casados conseguirão levá-los para a igreja. Isso raramente acontece, é uma exceção. O que parecia uma bênção pode virar uma maldição ao abrir as portas e ceder para o jugo desigual. Amém. Então aqui está falando sobre o jugo desigual. Depois, daqui a pouquinho, a gente vai ler que tem uma referência de 2 Coríntios, capítulo 6 e versículo 14, que vai falar a respeito desse assunto. Aqui está falando sobre o jugo desigual. O que vem a ser o jugo desigual? O jugo, eu já vou resumir aqui que está aqui, não vou falar o que significa o jugo para nós ganharmos tempo. Mas o jugo desigual é uma pessoa crente e uma descrente, uma pessoa cristã e uma não cristã. Agora é uma palavra principalmente para os jovens que estão com um planejamento de relacionamento e um futuro casamento. Tem que tomar muito cuidado com o relacionamento. Saber se esse moço ou essa moça que você quer se relacionar, né, a moça com o moço e o moço com a moça, quer relacionar, se está firme na palavra de Deus. Às vezes tem pessoas, tem adolescentes que até frequentam a igreja, vai na igreja, né? Aí no final da igreja, do culto, vai sair com os amiguinhos. Mas será que esse jovem, esse moço ou essa moça tem vontade de se firmar na palavra de Deus? Aí eu vou colocar uma dica para você, jovem. Observe esse moço ou essa moça se tem uma vida de oração. Quando no momento da oração, esse moço, essa moça vai orar ou não vai? Vai simplesmente naquela festa que acontece para todos os jovens. Olha só, presta atenção. Você moço, só quando acontecer aquela festa que está todos os jovens ali reunidos, que esse moço, essa moça vai aparecer todo bonitinho, toda bonitinha, ou vai lá no momento da oração, no momento da escola dominical, lá da escola bíblica da sua igreja, vai no culto de ensino, ou simplesmente vai naquele momento que é o auge, a festa da igreja. Isso tem que ser observado. Será que esse jovem, verdadeiramente, ele quer se aprofundar, esse jovem ou essa jovem, né? Se aprofundar em conhecer mais a Deus ou não? Observe isso. E você, moço, quando você chegar na casa dessa moça que pretende-se talvez começar um relacionamento, como que é o comportamento dessa moça com o pai dela, com a mãe dela, como que ela é na casa, como que ela é no lar? Ela é uma pessoa educada, ela maltrata o pai e a mãe, ela fala asperamente com esse pai e com essa mãe, também de igual forma para o rapaz, como que ele trata a sua mãe, como ele trata o seu pai. Esse moço é um jovem dedicado, ele está preparado, está apto para assumir um relacionamento. Não, um relacionamento não pode ser uma aventura. Ele tem que ser algo definitivo, porque é uma coisa muito séria um relacionamento. É uma coisa muito séria. Então o tratamento dado o jugo desigual aqui é uma pessoa que ela não está firme com Deus e a outra que está firme. Certamente essa pessoa que está firme com Deus,
ela pode sair dos caminhos de Deus. É muito raramente, eu falo aqui para as irmãs que estão aqui, muito dificilmente, alguém que está na igreja, permanece na igreja quando começa um relacionamento com alguém que está fora. Eu já tive uma oportunidade de conviver com jovens muitos anos. Por bons anos eu trabalhei com juventude. E eu sei como que é esse moço ou essa moça. É mais fácil esse moço ou essa moça que não é da igreja arrastar você para o mundo do que você permanecer na igreja. Cuidado, atente os seus olhos. Não caia nesse laço. Eu já vi muito acontecer isso. Muito mesmo. Não foram poucas vezes. E depois esse jovem, esse moço, essa moça não se firmou mais nos caminhos do Senhor. Atenta também você, pai e mãe, para isso. Esse é um jugo desigual. Esse moço, essa moça que está na igreja vai começar um relacionamento, vai se enfraquecer e vai ficar fora dos caminhos do Senhor. Atente para isso. Tá? Tem que entender que tem que falar a mesma língua, né? Os dois têm que seguir a Jesus. Então, quando aceitamos a Cristo, o nosso ciclo de amizades, ele precisa mudar. Não que nós estejamos desfazendo das outras pessoas, mas a nossa amizade, ela deve ser diferente, ela deve ser diferenciada, né? Tem que ser. O que mais se fala aqui? Muitas amizades conseguidas através de rede social. A pessoa começa um relacionamento pela internet. Não vou falar que não vai dar certo, mas cuidado, porque a rede social, ela muitas vezes ela pode ser uma armadilha. Simplesmente conversa pela rede social, não tem uma convivência, você não sabe como que é o comportamento dessa pessoa. Tem sido uma dor de cabeça para pais e um estrago para a família, né? Muitos jovens cristãos, quando eles namoram uma pessoa descrente, eles pensam que vão ganhar, né? Vamos dizer assim, vão ganhar para Jesus, vão ganhar para a igreja, vão ganhar para Deus, mas não vai ganhar nada. A única coisa que vai acontecer, vai ter aquela questão da vontade da carne. E infelizmente, a nossa carne ela é fraca, ela vai fraquejar. E aí a gente não alimenta o Espírito Santo, e Deus não nos alimenta o nosso espírito, e a gente vai ficar fraco, porque a gente vai alimentar a carne, porque é a vontade da carne, sim. E muitas vezes não é amor, não é paixão momentânea, carnal, paixão carnal que está acontecendo. Não é amor verdadeiro. Muitos não sabem o significado de amor. Sabe qual é o significado do amor? É Jesus lá na cruz do Calvário que morreu por mim e por você. Esse é o verdadeiro significado do amor, de sacrifício, né? 1 Coríntios 13 vai falar sobre o amor. O amor ele não se vangloria, ele não se ensoberbece, ele não trata com leviandade, ele não tem interesse. Nenhum moço e uma moça vai querer tratar alguém, o seu futuro cônjuge, com interesse, senão não é amor, é interesse. Pode ler, por favor, né? Esquecemos de ler. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual, como os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Olha só. Não, mas ele está falando, o Leonardo ali está falando coisa errada. Não, está aqui o registro, 2 Coríntios, minha esposa acabou de ler, tá? 2 Coríntios 6, versículo 14. Eu tenho aqui também, para repetir. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Eu vou na igreja. O que adianta se você não está sendo fiel com Deus? Nos bastidores você está fazendo coisa que não é do agrado de Deus. Você está sendo infiel. Não é o fato de frequentar a igreja que me torna uma pessoa fiel. Fiel é o meu comportamento para com o meu Deus. Sabe o que é um ato de fidelidade, irmãos? É quando você não está no meio dos chamados cristãos entre você, e você só está você e Deus, e aí você fala, isso eu não posso fazer, porque isso vai ferir o meu caráter, e o meu caráter cristão tem que ser um caráter ilibado, então eu vou vencer
Eu vou passar esse obstáculo, eu vou virar as costas para o pecado. É quando ninguém está presente que aí você vai ver verdadeiramente o caráter, a fidelidade para com Deus. Não podemos esconder nada de Deus, a gente não esconde nada com Deus, né? Então aqui fala assim, ó: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Vai para a história do Sansão e da Dalila. O Sansão olhou para a formosura, para os belos olhos, o belo corpo de Dalila, e aí o que aconteceu? Quanto menos ele percebeu, o Espírito do Senhor já tinha se afastado dele. E ele tinha toda aquela força que Deus deu para ele, ele perde a sua força porque ele contou o seu segredo. Não conte os seus segredos para uma pessoa infiel. Confie em Deus e coloque e deposite nas mãos do Senhor o seu relacionamento. Nós vamos passar aqui um pouquinho, por causa do tempo novamente. Nós vamos no tópico 3. Novas leis concernentes à família. Há projetos de leis circulando nas comissões, gabinetes e plenários do parlamento, que são contra os princípios cristãos. A sociedade pós-moderna tem percebido uma enxurrada de leis que favorecem as práticas pecaminosas, tão combatidas pela palavra de Deus. Precisamos ficar atentos e não nos conformamos com este mundo cheios de iniquidades. Os nossos governantes são eleitos pelo povo, segundo a Constituição Federal, segundo as leis. Nós elegemos os nossos governantes. Nós elegemos prefeitos, governadores, senadores, presidentes da República, deputados federais e estaduais. O povo elege, mas muito cuidado quando você eleger uma pessoa que vão fazer leis que tenham princípios não cristãos. Muito cuidado. Isso aqui está valendo para todo mundo que está assistindo. Você que já tem a sua idade para a votação, uma pessoa um pouco mais de idade ou de menor idade que já vota, muito cuidado, porque muitas vezes tramitam no Congresso, nas câmaras, para poder deturpar a família. Você sabia que hoje está se falando do tal do trisal? Não é casal, é trisal. O que é o trisal? São 3. É a bigamia. É um termo que é utilizado no mundo sobre o relacionamento de 3 pessoas. E muitas vezes alguns estão achando já comum. Isso não é comum. Isso é uma coisa de deturpação, é contra a palavra de Deus. Certamente essa pessoa, ela não irá para o céu, ela não vai morar no céu. E o que a palavra de Deus fala? Que importa eu ganhar o mundo inteiro e eu perder a minha alma? Não faça isso. Não vai contra a palavra de Deus. 3.1, alguém pode ler, por favor? O tratamento dado ao menor de idade. Do estatuto da criança e do adolescente, os pais estão quase impedidos de disciplinar os filhos, conforme ensina a palavra de Deus, Provérbios 23, 13, 29 e 15. Claro que tudo deve ser feito dentro dos parâmetros aceitáveis. Não se pode tirar sangue dos filhos, mas também não se pode retirar a disciplina da correção. O serviço dado aos menores de idade é considerado trabalho infantil, mas os filhos precisam ganhar interesse pelo trabalho desde cedo. A coerência e o equilíbrio precisam prevalecer. Amém. Então, o tratamento dado ao menor de idade. Até nós temos que tomar muito cuidado naquilo que a gente fala. O menor de idade, ele não pode ter um trabalho forçado. Existem leis que protegem o menor de fazer um trabalho forçado. Mas aí eu pergunto para as autoridades:
Que lei que essas autoridades estão fazendo para esse menor que passa das 10 da noite, sem a vista dos seus pais, das suas mães, e muitas vezes utilizando uma bebida alcoólica, às vezes utilizando uma droga, um entorpecente? Que leis que vão ser feitas para poder tirar esse menor, esse adolescente, desse ciclo social errado e enganoso? Agora, o pai e a mãe não pode corrigir o filho. A lei fala que não pode, né? Bater, espancar. E aí como que vai fazer? A Bíblia fala que não devemos poupar a vara do vosso filho. Então significa que algumas leis que os governantes cobram de nós, elas estão até indo contra a Bíblia. A Bíblia fala que o pai corrige o filho que ama. Se o pai corrige é porque ele ama. O pai que está falando aqui na Bíblia é o Senhor nosso Deus. Ele corrige aquele que ele ama. E aqui vamos trazer para os pais aqui, né? Não vai corrigir o seu filho, vai deixar sem correção, esse filho vai se tornar uma pessoa desobediente. É claro que está falando aqui que não vai espancar esse filho, essa filha, não vai espancar, tirar sangue, bater demais, não é isso, mas é aceitável uma correção. É aceitável uma correção. Eu não vou tirar o celular do meu filhinho, da minha filhinha. Não faça isso, pai e mãe. Corrija o seu filho, sua filha. Tira, se for necessário, tira esse celular, para este filho, esta filha saber que quem manda nessa casa é você. Quem manda na casa é pai e mãe, não é filho. Não tem essa questão de pai, de filho falar o seguinte: pai, só entra no meu quarto se tiver autorização. Por um acaso, você filho, você filha, comprou este quarto, esta casa, você paga essa conta de água, paga essa conta de luz. Quem é o dono dessa casa é este pai e esta mãe, que vai dar do suor do seu rosto, conforme a palavra de Deus fala, do suor do seu rosto, traz o pão de cada dia para você comer, para você beber. Isso você deve entender. Então, quer ter liberdade nessa casa? É o conselho que eu te dou? É maior de 18 anos? Então faz o seguinte: vai trabalhar, vai ganhar o seu sustento e vai ter a sua casa própria. Para não ficar falando para esse pai e para essa mãe o que deve e não deve fazer. Para começar, você não tem que falar, tem que ficar quieto no seu canto, porque pai e mãe é a autoridade máxima na casa e no lar, e o diabo não quer que isso aconteça. A autoridade maior no lar é pai e mãe. Você, filho, não apita nesta casa. Você tem que obedecer ao seu pai e à sua mãe. Mas eu sou maior de idade. Então tá bom, então paga a conta, paga tudo que tem que pagar na casa, então, para poder falar que você é alguma coisa. Isso nós temos que deixar claro para os filhos. Os filhos não mandam nos pais. Os filhos têm que obedecer aos seus pais. Isso é uma regra básica. Eu vou ter que encerrar aqui por causa do horário, né? Aqui tem outros 2 tópicos que vai falar sobre aborto, união de pessoas do mesmo sexo e legalização da prostituição, que com certeza a Bíblia Sagrada ela vai combater contra isso aí. A Bíblia Sagrada, né, em relação ao aborto, há muitos casos aqui, nós somos protetores da vida, nós não queremos tirar a vida. A pessoa que é crente, cristão, não tem essa intenção de tirar a vida de ninguém, inclusive dentro do ventre. A união de pessoas do mesmo sexo, isso para Deus, na Bíblia Sagrada, é abominação, não existe. Isso não provém de Deus. Mas é questão de gênero. Não existe gênero. Para Deus existe macho e fêmea somente, não existe gênero. Para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus, você que está ouvindo, não existe gênero, existe macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea e acabou. O que mais? A prostituição. A prostituição é um pecado contra o corpo próprio e contra outra pessoa que está se relacionando. É 2 tipos de pecado ao mesmo tempo. Relacionamento errado
com uma pessoa e o relacionamento está pecando contra o seu próprio corpo, a prostituição. É um pecado duplo. Não que é o maior do que outros pecados, não deixa de ser pecado dos outros pecados, mas é um pecado duplo. A pessoa está se prostituindo, vendendo o seu corpo. E você sabe qual que é outro tipo de prostituição que a Bíblia traz? É trocar a Deus por ídolos, por coisas que tomam tempo para poder sacrificar a ídolos, a coisas que se corrompem. Isso é um tipo de prostituição também. Se vender, né, Marcelo? E o tópico 3.3, só para resumir, fala sobre a união estável e contratos temporários. Existe o casamento, que é homem e mulher, e agora existe a união estável. A pessoa pode ir lá no cartório e fazer a união estável, que é homem e homem, mulher e mulher. Está conforme a palavra de Deus, conforme a Bíblia, está errado. Não pode ser feito. Conforme a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não podemos riscar, não podemos rasgar as páginas da Bíblia Sagrada. A união estável para a Bíblia Sagrada, para o Senhor nosso Deus, ela não é válida. Amém? Nós vamos encerrar. Queremos louvar a Deus pela vida de todos que estão presentes e você que está aí na rede social, né? Se você fez a sua pergunta, faça a sua pergunta, que a gente pode responder. Talvez eu não estamos respondendo aqui, mas a gente te responde aí, né? Se você está assistindo, se você tem alguma dúvida, a gente esclarece, manda a resposta para você. Se a gente não tiver, a gente procura e traz a resposta, amém? Vamos nos colocar de pé para nós agradecermos a Deus. Deus possa abençoar a vida de todos que estão aqui nesta noite. Pai querido e eterno Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos aprender um pouco mais. A Tua palavra, meu Deus Todo-Poderoso, ela é saúde para as nossas vidas. Abençoa os lares, os pais, os filhos, avós e avós, toda a família. Quantos lares têm sido corrompidos porque não têm colocado os princípios da Tua palavra nesse lar, papai querido. Mas nós oramos para que seja quebrado este mal contra estes lares, contra essas famílias, contra os filhos, o relacionamento de filhos com pais e filhos, avós, avós, toda a descendência, para que o Senhor possa entrar neste lar, entrar nesta família e estruturar esta família na presença do Senhor nosso Deus, papai querido. Sabemos que o diabo, meu Deus Todo-Poderoso, quer destruir as famílias, mas ele já caiu por terra, porque o Senhor é o Deus que abençoa os lares, abençoa as famílias. Visita, papai querido, cada lar, cada família, papai querido. As que estão aqui representadas, a Cisela, a esposa, eu, e também os demais que estão ouvindo, papai querido, ouvindo, meu Deus Todo-Poderoso, essa mensagem que está sendo pregada pelas redes sociais. Abençoa os lares, abençoa a família, leva-nos em paz e segurança para nossas casas, para a glória, louvor do Teu nome santo, e pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Faça essas com as suas mãos, o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e as plenas consolação e a comunhão do Espírito Santo, e por sobre a igreja do Senhor hoje, para todo sempre, todos possamos dizer amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que pode assistir, tá bom? E qualquer dúvida nós podemos responder depois vocês, tá bom? Deus abençoe. Nós vamos encerrar a transmissão. A paz do Senhor Jesus, tá? É, a